Jung coloca claramente isso quando ele fala do... Ele tem um fenômeno, na Memória, Ações e Reflexões, quando ele tem aquela fala que descreve quando ele está na África e ele vê o nascer do mundo e o nascer da consciência. Quando a gente diz fenômeno ontológico, é o fenômeno do ser, do nascimento de uma consciência que consegue aprender o mundo. Porque o ser, para a fenomenologia, consciência e mundo são inseparáveis, são ligados. A Ricoeur tem uma fala muito clara, que o símbolo constitui o mundo. O que o símbolo faz? É o S em ânima. Ele liga um objeto, algo que está fora do sujeito, pelo menos mecânica, do ponto de vista fenomenológico, algo que está dentro. Ele cria um mundo, que ele cria essa conexão entre uma consciência, um sujeito que vê o mundo, e um mundo que aparece para um sujeito. Não existe um mundo fora de uma consciência que aprende, e não existe nenhum sujeito fora de um mundo. Quando a gente fala um dos mundos, essa ligação da imagem está no fundo remetendo a essa questão que se coloca. Tá? E daí, óbvio, a forma e a constituição disso tem muitas linguagens, muitas metáforas, muitas narrativas para se colocar. E eu vou tentar trabalhar um pouco essa questão um pouco da arte e tentar traduzir um pouco para uma questão social, tá? Que eu acho que socialmente falando a gente consegue entender claramente essa questão da arte, do diálogo, do mundo. Tá? Então, obviamente, o que vocês pensam sobre dois movimentos? Aquela polêmica que teve sobre a exposição do Museu Kier, tá? Que são cartografias da diferença. Os junguianos também falando muito mal, já se viu, a questão da arte, que é uma degradação, e por aí afora. Tá? Vocês conhecem? Já ouviram falar? A gente não ouve muito mais para a questão política, é uma questão, uma reflexão filosófica ou psicológica que teve. Tá? Então, só duas falas, que é também de lá, né, a chamada criança viada, que eles colocaram, aí todo mundo já se recuperou, já se viu a criança, etc. Veja, isso é considerado arte. Tá? Aí, voltando à questão do Museu do Inconsciente, o curador da exposição, após diversos protestos, Santander põe fim à exposição sobre diversidade sexual. Tá? Após ameaça de boicote, daí ele falando, né, o Gaudencio Fidelis, recebi mais de 100 ameaças de morte, diz o curador da exposição. Tá? Óbvio, foi cancelado em Porto Alegre, foi reinaugurada no Rio de Janeiro. Tá? Aí qual que é a diferença? Por que isso é? E isso também, no Museu Imagens do Consciente, é considerado arte. Tá? Daí as imagens. E, obviamente, ninguém fala mal do Museu Imagens do Inconsciente. Falaram lá no início e tal, mas por que se coloca hoje em dia, então, essa ideia da arte? Ou seja, qual a diferença do que é museu e o Museu Imagens do Inconsciente, se ambos são arte? Peraí, primeira questão, vocês consideram arte ou não? Tá? Quais são as diferenças? Por que não se aceita um, não se aceita o outro? E o que é a arte nesse processo? Tá? Obviamente, a gente vai tentar responder, obviamente, o que é arte, qual o papel ou como se coloca. Tá? Aí são coisas básicas que eu vou tirar desse livrinho, pela formação docente, da Estética e o Belo. Então, o que tem a estética? A estética, obviamente, tem o belo como guia. Tá? Aí a ideia de beleza, da ideia de Platão, e a gente tem uma visão mais contemporânea, que é a partir que o professor Marcos falou do Heidegger, da beleza da poesia que emerge. Eu não vou colocar muito isso, mas quais são os sentidos do belo? O que faz quando a gente aprecia, por exemplo, uma obra dizendo que ela é bela? Tá? A gente diz que ela é bonita, ela de alguma forma atrai a gente, e a gente começa a pensar na obra ou se relacionar com ela. Quando vocês gostam de uma música, por exemplo, o que vocês têm? Vocês veem uma harmonia nela, vocês veem uma estrutura, vocês veem uma Gestalt, vocês veem uma forma. Certo? E quanto mais você acha a música bela e mais você gosta, mais você começa a prestar atenção na música e mais você vai vendo relações, por exemplo, entre um solo de guitarra, por exemplo, e um vocal, entre um solo de guitarra e o outro solo e uma harmonia da bateria. Vocês estão entendendo? Você começa a ter uma relação com aquilo. Quando vocês estão vendo
uma obra de arte, por exemplo, vocês pegam o detalhe que se relaciona com o todo que se relaciona com o detalhe, os detalhes circulando entre si. Então você fica numa espécie de diálogo com a obra de arte. Está claro isso, gente? Tá? Isso implica o quê? Uma percepção de harmonia, e implica, veja, esse prazer estético é muito diferente de um prazer, por exemplo, de ir numa churrascaria e comer alguma coisa, que é um prazer que vem de fora. Vocês estão entendendo isso, gente? Passividade e atividade. O prazer estético implica numa atividade do sujeito em direção ao objeto e numa abertura do que o objeto fala para si. A obra de arte transcende o sujeito nesse sentido que você faz um quase diálogo, faz um diálogo com a obra, e a obra de arte a gente pode dizer que se constitui um quase sujeito. Porque você vai na obra, a obra se desvela de alguma forma. Você volta e você modifica a percepção sobre ela e você vai. É um prazer ativo, entendeu? De percepção, onde você se desloca, onde você cada vez que se interage com a obra, você de alguma forma apreende algo, se coloca. Por isso que essa ideia da forma da atitude estética é uma contemplação e é uma atividade. Mas vejam, essa ideia do prazer estético, gente, vejam, é muito diferente de uma atividade de consumo. Apreciar uma obra de arte, se vocês quiserem, você está com fome. É muito diferente de saciar a fome. É muito você perceber de um prato, por exemplo, a nuance de sabores, a apresentação, uma forma que poderia ser feito diferente por aí afora. Existe uma espécie de educação, uma espécie de envolvimento do sujeito. Está claro? Isso precisa também uma espécie de contenção, que permite ele. E é um prazer, nesse sentido que a gente pode dizer, criativo e emergente, onde o prazer se esgota no próprio envolvimento com a obra. Só que ele não nasce de nada, existe uma educação e um processo. Aí, se vocês quiserem pensar numa sociedade de consumo, de uma razão tecnificada, como fica esse prazer estético. Tá? Mas isso são outras questões. Então, o que a gente tem? A gente tem essa questão da contemplação. Tá? Por isso que se coloca, tá? A arte, ela se esgota em si mesmo, nesse sentido de que ela se justifica a si própria, assim como a filosofia se justifica a si próprio, numa espécie de produção de sentido. Eu não preciso explicar por que é que eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo porque é um movimento natural do ser humano de produção de obra, percepção da harmonia. Tá? E óbvio, nesse aspecto da autonomia da obra de arte, a obra de arte é autônoma em relação à coisa. Tá? Quando você reduz a obra a valor de mercado, por exemplo, Romero Brito, né? E daí você entende por que é. Vou comprar uma obra de arte para combinar com o meu sofá. E não fazer um canto de apreciação da obra de arte. Entendeu? É muito diferente o movimento do sujeito que compra uma obra de arte como consumo, como investimento, de um processo de apreciação. Ele não está sujeito a valor de mercado, está sujeito a valor de existência que não é quantificável. Quando a gente diz aqueles modelos que o professor Marco estava falando, de um cálculo técnico trola ou de uma ciência, entendeu? A gente está reduzindo o ser humano, se perder a técnica, e exatamente se perder isso. Tá? Então, obviamente, nesse sentido, a arte caminha em direção a uma transcendência, tanto transcendência do próprio sujeito, quanto transcendência do mundo que se coloca. Entende? A arte nunca é apenas reflexo do mundo, produção das construções materiais, e aí a grande crítica que a gente pode colocar da interpretação da psicanálise, que o Jung fala, que é redutiva. E é isso que o Jung coloca também claramente, que a gente não consegue explicar a obra de arte por processos psicológicos. A gente pega uma faceta dela. A arte transcende esse processo. Tá ok? Por quê? Porque é um espaço de autonomia, de utopia, de criação, e daí é um veículo de expressão e elaboração simbólica da experiência humana, com tudo isso que se carrega. Tá? E o que acontece? O fenomenólogo, que é o Michel Dufresne, tá? O Miguel, que ele vai fazer o quê? Na arte, a arte, esse processo de você apreciar uma obra de arte, ele parece que é uma espécie de... Eu estava falando da fenomenologia. Quem conhece a fenomenologia vai dizer o que a gente faz. Quando a gente faz uma atitude fenomenológica, a gente suspende o nosso julgamento em relação ao mundo e apenas deixa antever as coisas e procura descrevê-las. Tá? A atitude estética, de alguma forma, é
também colocar entre parênteses um aprofundamento sobre aquilo, uma espécie de atitude estética. A arte, essa apreciação da obra de arte, significa uma atitude estética. Eu preciso estar aberto ao diálogo que a obra de arte me provoca. Estão entendendo? Tá? Ela vai me provocar de alguma forma. Eu não vou ficar olhando a obra de arte pensando quanto vai colocar, será que o pintor fez assim, será que o arquétipo está por trás disso. Eu estou tecnificando a obra de arte. O fundamental da obra de arte é essa atitude estética e esse diálogo que eu travo com ela, onde eu constituo ela como quase sujeito. Tá? Aí aquela ideia, o que acontece? Nessa ligação que eu suspendo, nessa ligação que eu trabalho com a arte, que eu trabalho com essa relação com a obra de arte, que é a mesma coisa quando a gente está curtindo, abre aspas, uma música e prestando atenção nas nuances e entrando ou dançando. Eu não estou separado da música, eu estou num diálogo imbricado. Por isso que se coloca, há um pacto entre o homem, entre a consciência, e o que se coloca de mútuo entrelaçamento. É um pacto inequívoco. Por isso que a obra de arte, ela sempre remete, tá, quase como se existisse o quê? A obra de arte é um signo de uma possibilidade de ligação do homem com o mundo, de um casamento, de uma irmandade, que é onde, de certa forma, a gente suspende essas nossas atitudes. Por isso aquela ideia aí, é uma espécie de neutralização do índice de existência. O que é neutralização? O índice de existência a gente normalmente está calculando, está percebendo, está avaliando. Eu pago para vocês, eu suspendo, eu coloco, vejo, estou prestando atenção, não dando, vou modular minha voz, não vou. Então, você não está pensando quando você está curtindo uma música, alguma coisa assim, se o cara está tocando bem ou não. Você está simplesmente no processo. Depois você vai avaliar. Tá? Então, há uma espécie de neutralização, e o que acontece? Nesse foco, a gente tem que ver uma coisa de arte. A obra de arte, ela vale por si própria. Então o pessoal diz o quê? Na obra de arte, eu mudo simplesmente das aparências, não é do julgamento, mas aparência do quê? Daquilo que dá presença a gente. Tá certo? Ela se apresenta a mim, eu me apresento a ela, e eu dialogo. Ou seja, é uma consciência que constitui um objeto como estético, que coloca nesse mundo, tá, nesse imbricamento. Se vocês quiserem ligar isso com Jung, gente, atitude simbólica. O símbolo não existe fora de uma consciência que constitui algo como símbolo, que permite visar o sujeito ser mobilizado pelo símbolo. Certo? Essa leitura, vamos ver que mito está atrás de tal coisa. Eu faço um catálogo de mitos para ver. Não funciona, gente. Vocês estão tecnificando Jung. Vocês estão traduzindo Jung em signo. É muito mais fácil. Vejam, o símbolo é depois da vivência. E lembre-se, é uma capacidade que você não pode nem traduzir claramente numa linguagem representacional. Porque ele mobiliza todo o sujeito. Ele faz essa espécie de neutralização do índice da existência da consciência. Tá? Então, essa atitude estética, quem que trabalha com arte vai dizer claramente isso. A arte do paciente ou de alguma coisa que está produzindo só vai ser eficaz, ou eficaz no sentido, só vai produzir transformações se o sujeito não está vendo. Eu vou fazer um desenho para mostrar para o meu psicólogo para aparecer aqui meus complexos. Não vai funcionar. Ele tem que estabelecer com a produção que ele faz esse diálogo, esse processo. Há uma atitude estética por trás desse processo, desse imbricamento. E o psicólogo querer ficar interpretando lá é retirar isso. Se o sujeito não consegue constituir, a tarefa nossa é justamente ajudar o sujeito. Então o que acontece? A relação de pacto intencional. Eu vou pular um pouco isso aqui, senão vai ficar muito filosófico, mas a ideia é a seguinte: algumas obras de arte chamam a atenção, pertencem, a gente pode dizer, a alma daquilo ali. De alguma forma, é muito mais fácil a gente se envolver numa música do Chico Buarque do que uma música de quem? Sei lá, do MC qualquer coisa, entenderam? Parece que algumas coisas nos chamam a atenção. Tá? Por isso que ele está dizendo aqui, alguma qualquer coisa do sujeito que pertence à estrutura do objeto. A estrutura é a forma de aparecimento. Óbvio, você tem que fazer a leitura aí a partir dos arquétipos.
tá? Mas há alguma coisa que permite esse impacto e leva a isso, tá? E daí vem uma contemporânea. A fonte de Marcel Duchamp, acho que foi colocado em 1952. Foi considerado arte também, foi uma grande coisa. Por que é que a gente considera isso arte? Isso é um mictório, tá? Ele escreveu a fonte e produziu ali. Sim, faz parte do movimento dadaísmo. Por que o dadaísmo é arte? Por que o cubismo é arte? Por que algumas coisas eles colocam de arte? Porque a arte, gente, não é representamento do sujeito e do objeto. A arte, quando eu estou me relacionando com o objeto, estou pensando as harmonias, estou pensando todo o processo, estou pensando de como eu me coloco diante dele, como eu me imbrico, como eu me coloco. Está entendendo? Então, quando coloca a fonte, ela produz o quê? Um questionamento do próprio sujeito sobre si mesmo. Isso é arte ou não é? O que eu considero arte? Entendeu? A arte pode ser simplesmente uma representação do real, uma cópia, as pessoas ficam felizes e alegres. Mas a arte no processo de transformação envolve exatamente esse questionamento do sujeito sobre como, quando a gente fala de neutralização do índice de existência, colocar o mundo entre parênteses, implica exatamente isso. Como será a minha vida? Será que isso é? Eu estava esperando tal coisa, veio outra. Entenderam? A arte, quando ela é revolucionária, ela produz esse desconforto. Entenderam? Por quê? Porque a arte não é cópia do real. A arte é constituição de um campo, tá? Onde o sujeito, de alguma forma, consegue pensar sobre si próprio. Ou se perceber com um outro jeito, de um outro jeito, nem que seja existencialmente falando. Simbolicamente, aí tem umas outras ligações que a gente pode fazer, mas eu vou pular. Tá? A gente pode ver essa atitude fenomenológica naquele livro Espírito na Ciência, quando o Jung lê o livro de James Joyce, Ulisses. Eu não li, gente. Sinceramente, não tenho muita vontade de ler tantas páginas dele descrevendo Ulisses, né? James Joyce descreve 500 páginas a vida de um dia de um sujeito comum e imediato. Você deu volta. Oi? Então eu escrevendo, ó, Ulisses 2 joga 335 páginas, 300 que representam um dia, ou seja, inexpressivo e insignificante, tá? Do Dublin, do qual nada acontece. A torrente começa no nada e termina no nada. Pô, que diabo o cara escreveu um livro sem mensagem, sem nada? O que tem a ver? Isso é uma obra de arte essencialmente moderna. Aí ele está dizendo, tá? Seria para o leitor uma única verdade hegeliana sobre a essência da vida humana. Sobre a essência, talvez, mas certamente sobre as 10 mil facetas e suas 6 mil subdiagramações de sombras. Nestas 335 páginas não há, a meu ver, qualquer repetição evidente, nenhuma única ilha de paz, de felicidade, ou do leitor benevolente. E o Jung vai comentar quando está escrevendo que foi chato, que foi horrível, que instigou ele. Quer falar alguma coisa? Entende? Então é o vazio sufocante, entende? Ele está explicando a reação dele, está fazendo uma espécie de fenomenologia de como ele se sentiu lendo. Pô, isso é livro que vai escrever, livro que deixa a gente chato, que incomoda, que não. Bom, apesar que quando a realidade é muito complicada, a gente quer fugir, né? Entende? Vejam, esse papel transformador da arte não é a arte como compensação, é como uma arte que está dialogando. Então, o que o Jung vai se colocar sobre o Ulisses logo depois? Ele não só começa no nada, mas tem uma tarefa dificílima, formando minha mente não apenas a um ponto de vista fora do comum, mas há também uma peregrinação bastante extravagante. Tá? Aí ele vai lá que ele diz, não pude me abster de relatar ao mundo o quanto ele me entediou, como resmunguei, como praguejei e como o admirei. Tá? Daí ele vai falar aqui do ensaio, mas o que ele está dizendo aqui, gente? Exatamente, olha o diálogo que ele travou com Ulisses, olha como a obra instigou dele. Então foi uma coisa feliz e contente que se abre um sorriso, sabe? Entenderam? Foi algo que de alguma forma ele sofreu e segurou. A ideia da obra de arte, gente, não é uma obra de arte que a gente fica feliz e contente e compra. É exatamente esse diálogo
Se é um diálogo de transformação, de abertura da consciência, de se colocar, ele é necessariamente algo que a gente precisa segurar, é algo que transcende. Estão entendendo? É algo que nos provoca. Tá? É algo que provoca desconforto. E esse desconforto justamente é o que vai permitir a gente avançar, transcender. Tá? Mas vejam, é um representacional. Um campo que se coloca afetivo. Tá? Ou seja, nesse que transcende na obra de arte, como analogia psicológica, a gente pode falar o quê? Que obviamente é uma ligação, por analogia, entre consciência e inconsciente, entre o objeto estético que aparece para o sujeito, que transcende a esse próprio sujeito, que leva além. Se transcende, se ultrapassa, remete, obviamente, do ponto de vista psicológico, ao inconsciente. Tá? Remete, então, a uma subjetividade, ao não-eu. E volta claramente, né, gente? Tá? Qual que é o primeiro contato de uma consciência com o inconsciente? É a sombra. Tá? O Jung estava dizendo ali, talvez, da grande sombra da sociedade moderna, de certa forma, que é essa falta de sentido, esse vazio que começa a emergir. Contato com a sombra não produz felicidade. Eu estou brincando com os meus alunos, né? Todo mundo acha lá, né? Que o despertar da consciência, quando se encontra com o inconsciente, é o sol, né? Aquela maravilha, né? A abertura do horizonte, o sol, aquela coisa hollywoodiana. Quando na realidade a abertura do inconsciente está no Facebook, né? O cara coloca, a carta do sol de um lado, como as pessoas imaginam que vai ser e como que é a torre. Então é um raio, um cara caindo da torre, a torre caindo, um raio, chuva, etc. Entenderam, gente? Tá? Você achar que o despertar da consciência é o sol, é você ficar preso na sua... E óbvio, o que acontece então, gente? A apreciação estética, desde que se permita esse diálogo, desde que se coloque, de certa forma, um contato com o inconsciente, contato com a sombra. Está entendido? Tá? Acho que fica claro para vocês o início e as diferentes versões. Tá? Mas a gente vai colocar mais um pouquinho aqui. Então, veja. O que a gente tem, então? Contato com a sombra, da alteridade, do eu. Tá? E o que é o processo de individuação? Tem lá o livro da Nela Jafé. É o mito do significado na obra de Jung. O que é o processo de individuação, gente? É justamente você estabelecer vínculos com o mundo e achar sentidos e significados. É o contato com o ego, é o contato com o inconsciente, é o contato com a sombra e o estabelecimento de vínculos. Então, no mundo que está separado o sujeito do objeto, o autor aqui que eu estou usando vai usar um pouco a teoria das relações objetais, mas é você, de alguma forma, pegar o objeto e estabelecer um vínculo com ele, um afeto que dá uma ligação, uma vivência, que a gente coloca numa imagem que vai unir esses opostos, que está também ligado ao mito. Tá? Então aquela imagem, a função transcendente, que eu estou separado daquilo, traça um diálogo e de repente emerge um significado, emerge um sentido, emerge uma imagem, é a atuação da função transcendente que permitiu isso daí. Está entendido? Então é um processo. Aí tem um pequeno detalhe. Eu vou avançar mais rápido aqui. Tá? Então o que ele coloca, gente? Isso aí é toda hora. Veja, a questão do significado é um tema central na psicologia analítica. Desde que a gente coloque não o significado no sentido cognitivo do termo, mas no sentido vivencial. Onde a gente vivencia, onde a gente cria vínculos. Tá? E o que acontece? A gente esquece um pouco disso. O sofrimento humano pode resultar de distúrbios, significando tanto um nível cultural como individual. E às vezes as pessoas não conseguem encontrar sentido. Às vezes simplesmente não tem sentido, que é a oposição bem e mal, caos, desordem. Mas de qualquer forma a gente tem uma busca de sentido. Que a gente está dizendo que o ego é faminto por vínculos, faminto por imagens, faminto por sentido. O processo de individuação significa, de certa forma, isso. Ok? Então, que nem ele consegue. A gente tem que lembrar sempre, isso é citação da Cholot. É citação, tá? Já não lembro da outra. Eu sei como é que está o livro, mas é o prefácio. Que os seres humanos são capazes de
compreender e imaginar experiências que não tiveram. Tá? Que é exatamente o que a gente está falando da imaginação. E aonde que a gente consegue imaginar experiências que a gente não teve, que estão na arte, que se coloca? Traz algo que é sensível a uma objetivação. Entenderam? Pois tem toda uma discussão sobre aqui, o museu, etc. Mas vejam, tá? É isso aí. Os seres humanos são capazes de compreender e imaginar experiências que não tiveram. Isso é chamado de descentração, descentralização da nossa perspectiva egóica. Tá? Para eu dialogar com o self, dialogar com o outro, eu tenho que fazer o quê? Me imaginar e me colocar no lugar do outro. Eu tenho que me descentralizar. Para eu imaginar alguma coisa, eu tenho que sair de mim. Tá? E o que acontece? Daí o Matheus vai colocar, gente, veja, o significado e propósito, ele tem uma coisa, ele surge do diálogo do ego e do inconsciente. Aí é uma coisa bem interessante. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pular uma, mas veja, não surge, a gente diz, o significado emerge do self. Errado. Errado não, na minha interpretação. Né? O significado emerge do que, gente? Jung diz, o significado surgir para a função transcendente operar, a consciência tem que dialogar com o self. Então ela surge exatamente desse entre, tá? Desse campo que se coloca entre o ego e o self, dessa comunicação que se coloca. Não é nem self nem ego, entendeu? Daí fica mais claro, se quiser colocar, dá para ligar com a resposta a Jó, que o self cria um mecanismo, constitui Cristo para fazer um momento de ligação com o homem, de fazer um diálogo, entende? E aí vocês vão perceber claramente, nesse processo, o significado se condensa e emerge, são exatamente nesses lugares limítrofes, entre a consciência e o inconsciente, entre o conhecido e o desconhecido. Tá? Então, se pegarem em termos de símbolos, no lusco-fusco, nos sonhos, nas portais, na praia, na caverna que se transfere. Por quê? Porque entre o ego e o self, o desconhecido, onde há essas coisas de contato, onde de alguma forma eles se comunicam. Entendeu? Tá? Se vocês pegarem lá o Guerra nas Estrelas, o contato é num bar, naquela zona marginal, onde não é nem o império, nem os bandidos, onde eles mais ou menos se encontram. A gente quer que no processo terapêutico a coisa fique com o campo transferencial e emerja ele. Então é algo que não é nem a realidade concreta do sujeito fora e não é nem totalmente a realidade do inconsciente. Entendeu? A arte é a realidade concreta da consciência. O inconsciente é ilimitado. Isso já entra, que ela colocou aqui em 10 minutos, uma pequena coisa muito clara, gente. Como se dá a comunicação entre o ego e o self? Tá? Então, o que coloca? O significado não é a função de criação do self. Tá? Exatamente isso, gente. Vejam, o ego é limitado. A gente vive num espaço-tempo. O self, a gente vive num ilimitado. Então, quando ela coloca aqui um cartazinho, 5 minutos, está respondendo o quê? Função de realidade. Quando você está dormindo, você não está pensando nisso daí. Tá? Então a gente tem uma comunicação entre o limitado e o ilimitado, entre o finito e o infinito. Entendeu? Aí a dificuldade nossa de compreender. Quando a gente cataloga a arte de um determinado momento e quer reduzir a arte àquilo que a gente conhece, aquilo que nos produz a prazer, o ego sintônico, a gente está reduzindo o ilimitado ao limitado. A gente não está conseguindo trabalhar com esse mundo intermediário. Quando a gente está literalizando algo que é essencialmente metafórico. E óbvio, quando a gente literaliza algo que é metafórico, a perda da capacidade simbólica, a gente diz que a gente está doente. Vendo? O ego, para poder, que nem ele acontece. Mas ele está explicando o que ele está dizendo, gente. Veja, que é essencial. Como que o sujeito sai do mundo da fantasia, da criança, para o mundo da
realidade do adulto do tempo. Existe um campo intermediário que a gente vai falar que ele está colocando ali aqui. Como criança, nós entendemos o que uma coisa é quando podemos ver o que ele faz, quando nós podemos brincar ou jogar com ele. Entendeu? O Vini pode falar claramente que é um espaço transicional. A arte depois vai se colocar. Veja, transicional é a mesma coisa. A gente pode brincar com os nossos sonhos, a gente pode brincar com os nossos afetos, a gente pode se imaginar em diversas formas. Então a gente pode ter contato, um diálogo. É o espaço justamente da imaginação, da metáfora, do jogo, da analogia, do afeto, da representação. Isso fica muito claro, essa questão da poesia, essa questão do Marco Aurélio, quando ele falou bem claramente no início. Da criança que brinca e que joga. O espaço vazio que a gente constitui algo. Olha, na brincadeira, se vocês quiserem falar, vejam, gente, arte terapia, vou fazer a criança fazer um desenho aqui, o paciente fazer um desenho para interpretar, para fazer o que está acontecendo. Lamento, tecnificou, o paciente pode até melhorar, não vai ser por tua coisa, não vai ser por você. Não, vai ser apesar do teu olhar técnico. Entendeu? Então, o que a gente tem? Veja, aí tem uma coisa muito clara, gente. Se jogar com o significado é desordenado, então nossa capacidade de teste para espaço-tempo para formar símbolos, se eu não consigo jogar, se eu não consigo brincar, o que acontece? Nossa capacidade de teste de realidade, de orientação, de formar símbolos, de comunicação entre eu e o self, se torna doente ou se torna disfuncional. Eu literalizo algo que é metafórico. Eu transformo, tiro algo que é do campo da arte, da metáfora, para algo que é do campo da ideologia, da mensagem. A arte não é mensagem. Entenderam? A arte é um campo que se coloca. Então o fato de algumas pessoas criticarem moralmente, colocarem diz muito mais a respeito de uma doença delas do que uma doença do outro. Está claro? Não é à toa que todo autoritarismo, ele cerceia a imaginação, a expressão e a cultura. Tá? Então o que acontece, gente? Ocorre uma literalização, eu não consigo jogar, eu não consigo brincar. O ego se torna rígido, como atuação direta das defesas do ego, e muita projeção. Óbvio, né? O que está em mim, eu vou jogar fora como defesa. E é isso que eu coloco, entende, gente? Então, se o significado não pode... Aí tem uma coisa muito clara, né, gente? Veja, processo de individuação. Processo significa o quê? Mudança e transformação. Alguns autores, inclusive da fenomenologia, como Merleau-Ponty, vai fazer da leitura da arte moderna, né? Que ele vai entender que, na verdade, a arte moderna agora ela está abrindo mão de várias técnicas